A paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Alexandro Lima e eu tenho mais uma mensagem rápida para você. Mateus capítulo 15 me chamou a atenção alguns pontos acerca da mulher cananeia. E eu estou aqui com a Bíblia grega aqui aberta, onde tem os originais dela. E eu quero fazer duas análises com vocês aqui acerca do grito da mulher cananeia na perspectiva do narrador e na perspectiva dos discípulos de Jesus. Na verdade, a perspectiva do narrador é a perspectiva de Jesus. Em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, narra a história da mulher cananeia. E vai dizendo assim que Jesus partiu dali e retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Logo, essa mulher cananeia não faz parte do povo de Israel. É uma mulher que tinha outros tipos de cultura. Mas já no versículo 22 vai dizer assim, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Em algumas versões vai dizer miseravelmente endemoniada. Pois bem, no versículo 22, a palavra clamava no grego, na boca daquela mulher, significa kraugazo, que quer dizer gritar, clamar, gritar para alguém ou gritar com alguém. Ou seja, aquela mulher estava clamando em uma direção. E o texto diz que a direção era para o Senhor Jesus, filho de Davi, e mesmo sendo uma mulher cananeia, estava reconhecendo a messianidade de Jesus. Mas esse não é o ponto. Pois bem, o grito da mulher representava um grito direcionado. O versículo 23 diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ele quem? Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Em algumas outras versões vai dizer vem gritando atrás de nós. Só que na boca dos discípulos, quando eles dizem que aquela mulher está clamando ou gritando, o termo no grego já é outro, é craso, que significa grasnar, como o grito de um corvo ou o grito de um urubu, berrar. Então, o que eu quero, a primeira análise aqui? Aquela mulher, ela estava desesperada por causa da sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. E ela foi clamar a pessoa certa. Mas os discípulos que andavam com Jesus, os próprios discípulos, eles estavam dizendo que aquela mulher, ela não estava apenas clamando, ela estava no ato de grasnar, estava berrando, e grasnar, uma rã grasna, um corvo grasna, um urubu grasna. Mas essa mulher, ela não estava assim na concepção de Jesus, estava na concepção dos discípulos. Então observe. E por que eu estou fazendo esta análise? Porque no capítulo 14, uma página antes, você observa a partir do versículo 22, que tem a passagem que Jesus vem andando por cima do mar. No capítulo 15, a partir do versículo 21, eles condenam a mulher porque estão gritando por causa de um problema que ela tem dentro de casa, e o problema é que a sua filha está endemoniada. Mas quando Jesus vem andando por cima das águas, no capítulo 14, no versículo 26, vai dizer assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Ora, meu Deus do céu, nós enxergamos que e eles gritaram, eles berraram. O termo no grego aqui para os discípulos gritando é o mesmo com que eles pontuavam a mulher cananeia, embora ela estava clamando, gritando para alguém, mas na boca dos discípulos ela estava granando, berrando. E no capítulo anterior, os discípulos, tomados de medo, aterrorizados, agiram de igual modo. Tem uma frase que diz assim: no pecado que eu tenho vitória, eu não tenho misericórdia. Mas
existem algumas situações que não é uma questão de ter vitória sobre um determinado pecado. É sobre ser hipócritas, porque no capítulo anterior eles também berraram por causa de um medo, por causa de um problema, porque estavam aterrorizados. Eles podiam, porque eles se consideravam a última bolacha do pacote. Eles podiam, porque eles eram os discípulos de Jesus. Mas quando uma mulher vem gritando de igual modo, eles querem despedir essa mulher da presença de Jesus. Porque eles podem, mas ela não. Você está entendendo? Está pegando? Mas quem se aproxima de Jesus, ele não desiste. O versículo 27, Jesus ele dá aquela resposta para ela, eu vou ler, que é o versículo 24, que diz assim, ó: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A resposta de Jesus: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Ela não desistiu, porque os discípulos estavam se opondo a ela. Já no capítulo 14, que Jesus vem andando por cima das águas, que Jesus foi lá e manda acalmar o vento, acalmar o mar. O versículo 31 do capítulo 14 diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Deixa eu terminar para não ficar muito longo. Os discípulos gritaram, os discípulos berraram, os discípulos se desesperaram. E Jesus disse para eles: homens de pequena fé, por que duvidaste? Aquela mulher gritou, berrou, estava desesperada porque tinha uma filha horrivelmente endemoniada. E Jesus foi lá e deu uma palavra dura para ela, mas porque ela insistiu, aceitando o que vinha de Jesus, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Você está entendendo, irmãos? Tem muitas pessoas que no oculto agem da mesma forma que você, mas porque eles se consideram de determinadas panelas, eles se acham melhor que você. Mas se você está indo diante de Jesus, não tem nada e nem ninguém que possa te parar. Mantenha o seu foco, continua, porque a vitória é sua no nome de Jesus. Que Deus abençoe, fique com essa palavra e até o próximo vídeo. Se você puder, se inscreva no canal aí, divulga. Eu ainda não tenho uma assessoria de mídia para poder fazer todas aquelas coisas bonitas no vídeo, mas quem sabe um dia chega, né? Então se inscreva, divulga e vamos ser abençoados pela palavra de Deus, que liberta, transforma, restaura e nos conduz para o céu. Paz.